Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje a gente vai apresentar o podcast preparado pela Simone Teles, em conjunto com o Flávio Teles. Aliás, ambos estarão também mais tarde conosco na nossa live, imperdível. E eles irão abordar como tema central o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Daqui a pouquinho a gente vai escutar junto, o podcast está muito bom, muito bem preparado, e eu estava pensando aqui. Me ocorreu então uma passagem do Novo Testamento em que Jesus diz assim aos seus discípulos, comparando o reino dos céus a um campo em que o trabalhador descobre ali naquele campo um tesouro. E então ele vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo e se põe a trabalhar nele. A mensagem do Evangelho nesse capítulo, primorosamente trabalhada pela Simone, é uma mensagem de trabalho, porque nós precisamos do trabalho constantemente, que ocupa a nossa alma, que ocupa todas as nossas forças. Mas é também uma mensagem de esperança, né? E a passagem do Novo Testamento diz exatamente isso. Quando a gente encontra, ou quando a gente busca e depois encontra algo precioso, algo que nos traz a esperança, nós temos que perseverar neste caminho, nessa busca. Então, vamos ouvir juntos o convite que o Evangelho nos faz, através da Simone e do Flávio, para que a gente possa ter os verdadeiros olhos de enxergar na vida, de enxergar nas situações. Um convite ao trabalho, um convite à esperança. Não importa a dificuldade do momento, não importa a situação, Jesus constantemente nos chama e nos convida. Assim como nós convidamos a todos agora que nos acompanham. Vamos ouvir? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à sua mão direita. Iremos falar hoje sobre o tema da caridade, mas não da caridade que é observada pelos outros para nos evidenciar, mas da caridade que se oculta, que não procura evidências, que não ostenta, que trabalha em silêncio, que se transforma em amor. Podemos redefinir o tema que Jesus trata no Sermão do Monte, buscando um entendimento que seja mais simples, porém profundo e abrangente, para um ditado que diz: fazer o bem sem olhar a quem. Parece simples se pensarmos que podemos fazer o bem indistintamente, para qualquer um que precisar. Mas é isso que realmente fazemos quando nos dispomos a exercitar a caridade? Avaliemos primeiramente a questão do olhar, mais profundamente. Quando nos propomos a distribuir algum bem material, por exemplo, uma cesta básica, material de higiene, roupas, cobertores, etc., podemos tomar duas medidas: ou compramos ou pedimos. Se compramos, comparamos os preços e quase sempre escolhemos aquilo que é mais barato, quando não reclamamos dos itens, da embalagem, do tecido e da quantidade. Quando pedimos, analisamos o que foi dado e a situação de quem deu, geralmente. Esse desvio comportamental fala muito de quem verdadeiramente somos, nos denuncia a nossa própria consciência. Não precisa ser nem para os outros. Será que uma postura arrogante e orgulhosa pode exercitar a verdadeira caridade? Não é deste tipo de caridade oculta que Jesus está falando, com certeza.
Outro ponto do olhar se dá quando vamos entregar estes produtos. Se para um morador de rua inquirimos silenciosamente o que levou aquela pessoa a estar naquela situação. Se para uma família observamos o tipo de residência, quem reside nela, os móveis, se tem carro ou não. Se o mesmo ocorre com quem doa, a situação é análoga. Há o olhar. Olhar quem revela a malícia e a maledicência, que julga sem conhecer, que observa se há ou não merecimento. E isso se dá para qualquer que seja o exercício da caridade, material ou não. Este é o olhar do orgulho e do egoísmo. Fazer o bem sem cair na armadilha do julgamento é exercício cristão. É neste tipo de caridade que reside o amar uns aos outros, em fazer o bem sem ostentação. Neste tópico, Kardec nos chama a atenção para a vida futura, quando renunciamos à necessidade de evidência para conquistas maiores no campo do espírito e não daquilo que é transitório. Os temas tratados no referido capítulo têm o objetivo de nos ensinar a humildade, a modéstia, a beneficência, a respeitar a dignidade de cada um, a ser piedoso. As mãos operosas que se dirigem àquelas que mais necessitam não devem estar desacompanhadas de um sentimento sublimado, de um coração que sabe observar sem interferir, sem julgar, a ser prestativo na miséria, na dor, na aflição, observando no outro um irmão, uma criatura de Deus como nós mesmos. Temos então a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Percebemos na resposta do Espírito São Vicente de Paulo que o sentido da palavra caridade requer de nós estados de sentimento mais sublimados, pois como praticar a benevolência, a indulgência e o perdão quando nos detemos no julgamento, no olhar perquiridor, no descompromisso moral com nós mesmos? O ideal seria que praticássemos a caridade conforme o exemplo dado por Jesus. Pelo menos pensássemos em como Jesus a praticaria. Este exercício se volta para o nosso íntimo, investigando as condutas que tornam o nosso espírito e a nossa moral mais obscura. Do comentário de Kardec sobre a questão, podemos extrair que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos como os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Conforme o entendimento de Kardec, a caridade passa pela lei de igualdade, liberdade e fraternidade, ou mais precisamente pela lei da justiça. Requer nos coloquemos a nossa posição da escala espiritual, reconhecendo que existem espíritos mais necessitados no caminho, aos quais devemos estender as mãos, pois já vivenciamos este estágio da vida. Porém, requer também reconhecemos que outros espíritos existem à nossa frente, dos quais precisaremos também de ser amparados pelas suas mãos. Não há como exercitar a justiça quando em nós reside o orgulho e o egoísmo. Por isso que a caridade prescreve a indulgência para nós mesmos. É o entendimento da misericórdia que é aplicada por Deus a todos nós e que devemos aplicar em nossas relações. Podemos reconhecer este irmão como pertencentes ao nosso círculo de parentes ou amigos, mas certamente em outras vidas ele já fez parte em algum momento da nossa caminhada.
As circunstâncias não são fortuitas, não acontecem por acaso. Não sabemos se, quando regressarmos ao plano espiritual, não necessitaremos do auxílio deste irmão, ao qual auxiliamos em um momento de dificuldade. Continua ainda São Vicente de Paulo: amai-vos uns aos outros, eis toda lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A lei de amor é a junção das leis de justiça e caridade, ampliando seus efeitos sobre tudo o que existe no universo. Ocorre então a atração entre os seres vivos e organizados da criação, para que haja harmonização e completude da vontade de Deus. Todo espírito tem em si a semente do amor, e para aqueles que ainda são imperfeitos, esta semente sai do estado embrionário, quando o sentimento se coloca à disposição do outro. Devemos entender que o necessitado de qualquer natureza não chega até nós por acaso. Há sempre a atividade da lei de amor nos atraindo para ele. Ainda utilizando os ensinamentos do Espírito Benfeitor, São Vicente de Paulo, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, temos: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ela à criatura. Diante de tão profundo esclarecimento, como não olhar para os nossos sentimentos, reconhecer nossa imperfeição e trabalhar nosso burilamento íntimo? Não há como trabalhar esta centelha divina em nós mesmos sem a presença do outro, que compreendamos a caridade como o apóstolo Paulo compreendeu, quando a cita na carta aos Coríntios. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quantos se puder saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não é ensoberba, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Que possamos refletir sobre essas palavras, compreendendo o que é a caridade, como ela muda a vida daquele que precisa de nós, mas também como muda a nossa própria vida. Fiquem todos com as bênçãos de Deus e tenham uma ótima semana.
Que possamos então nesses instantes deixar fluir dos nossos corações o sentimento de gratidão pela bondade da vida, por esses instantes, por tudo que temos, por tudo que somos e por tamanha assistência de amoráveis corações que da espiritualidade nos sustenta, envolvendo-nos em bênçãos de luz, de paz, de entendimento, auxiliando para que possamos manter as nossas mentes e os nossos corações em faixas mais harmoniosas, aurindo as forças que nos chegam, reabastecendo-nos o ânimo, a coragem, a disposição, na certeza de que Deus nos conduz através de suas leis justas e sábias e amorosas, e que a natureza nos dá os elementos necessários para que possamos seguir, aprendendo, exercitando, evoluindo. E que especialmente nesses instantes, sintamos a presença amoráveis dos magnetizadores espirituais, trazendo para cada um de nós o fluido, a energia, a medicação sublime que necessitamos. Sintamos as mãos generosas do nosso Mestre Jesus colocadas sobre nossas cabeças. E a sua voz doce e suave a falar aos nossos corações, aos nossos espíritos. Que queres que eu te faça? Que possamos refletir sobre nossas verdadeiras necessidades e buscar no Cristo aquilo que verdadeiramente necessitamos neste momento. Lembrando sempre que a misericórdia divina nos concede muito mais, mas que saibamos valorizar a assistência e que saibamos buscá-la, fazendo a parte que nos cabe, em favor de nós mesmos. Lembrando dos gestos, das ações cotidianas, possíveis a cada um de nós, para a manutenção da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, da nossa ligação com Deus, com a espiritualidade maior. Então, que busquemos sempre os bons pensamentos, que de nossas bocas saiam as boas palavras, os gestos moderados, as ações pensadas, refletidas sob a luz do Evangelho. E que nossas mãos estejam ocupadas do bem, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos fosse feito conosco, amando a Deus acima de todas as coisas e fazendo o bem sem esperar recompensas. E assim, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos por tamanhas bênçãos, por tamanha luz que nos envolve, agora e sempre, e que assim seja.